O tema da nossa meditação nessa manhã é milagres. Para tanto, fazemos leitura do texto que está em primeiro livro dos Reis de Israel, no seu capítulo 17. A partir do verso 8, vemos um grande personagem bíblico chamado Elias, que teve um encontro com uma viúva de Serepta. E diz o texto no verso 8: Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Serepta é uma cidade que ficava no litoral mediterrâneo, entre as cidades de Tiro e Sidom. Uma cidade hoje que podemos ver mais ou menos na região da Síria. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, era uma espécie de um utensílio de madeira, e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo para aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou o Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou o Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias:
Nisto conheço que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Uma viúva teve este encontro com o profeta Elias. Uma viúva era praticamente um sinônimo de pobreza. As viúvas eram quase sempre desprotegidas pela lei e eram facilmente exploradas. E essa viúva ainda era uma viúva estrangeira, de Tiro e de Sidom. Então nós podemos ver este grande milagre que Deus operou através do seu servo. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Alguns falam que isso foi devido a uma respiração boca a boca, algo do gênero. Mas aqui nós vemos um milagre acontecendo. E as Escrituras, elas nos mostram dessa atividades sobrenaturais de Deus. E as Escrituras não têm apenas uma definição, uma palavra para nos expressar a questão do sobrenatural de Deus. Nós vemos várias expressões na Bíblia, como, por exemplo, a Bíblia falar sobre maravilha, a Bíblia falar sobre obra poderosa, a Bíblia também fala sobre sinal. Você quer, prezado ouvinte, um sinal da parte de Deus? Algo sobrenatural na sua vida? Então procure meditar na palavra de Deus, esteja dentro da vontade que esta palavra nos revela e com certeza os milagres vão ocorrer. O termo, por exemplo, maravilha, chama a atenção para a impressão causada pelos milagres. Quando vemos, por exemplo, uma transformação sendo ocorrida na vida de uma pessoa que era excluído da sociedade, uma pessoa à margem da sociedade, tem uma transformação através do poder de Deus, isso é uma grande maravilha, como também, no outro extremo, uma pessoa que foi criada dentro do Evangelho pelos seus pais, e essa pessoa conhece desde cedo o Evangelho. Isso também é uma maravilha, porque aquela pessoa, ela não se separou do Evangelho. Ela continuou, pela graça de Deus, uma operação maravilhosa. Então, a palavra maravilha, ela nos mostra esse ato, que coisa maravilhosa, normalmente nós podemos citar. A palavra milagre, ela vem da palavra latim miraculum, que significa algo que evoca maravilha, algo que chama a atenção por algo tremendo, fantástico. O milagre é um acontecimento além do normal, que evoca a consciência da presença de Deus e do poder de Deus. Nós vemos um exemplo disso quando Nicodemos foi procurar o Senhor Jesus Cristo. Ele pôde falar: olha, ninguém faz
esses milagres, essas maravilhas, estes sinais, se Deus não estiver com ele? Então, são situações em que nós vemos que somente o poder de Deus, a presença de Deus, como, por exemplo, o milagre de uma cura, de uma enfermidade, de uma doença terminal, o Senhor opera naquela vida, e isso é algo maravilhoso. Podemos ver que certos fenômenos da natureza, eles também podem provocar semelhante admiração que evidenciam o eterno poder e a divindade de Deus. Vemos isso sendo operado na natureza. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso em Romanos, quando admiramos certos fenômenos também, não somente na vida das pessoas, mas na natureza criada por Deus, que está no controle de Deus. E Paulo diz em Romanos 1:20, porque os atributos invisíveis de Deus. O que são atributos? São características metafísicas de sua personalidade, do seu ser, que não é comum à nossa natureza humana. Então, Paulo, conhecendo bem isso, fala dos atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Podemos ver isso na vida de um bebê, da fecundação, da gestação de uma mulher e depois do nascimento de uma criança. Que obra maravilhosa, portentosa, que Deus faz, algo tão rotineiro. Quantas crianças nascem diariamente, e é algo que nós vemos o eterno poder e a divindade de Deus, e também na própria natureza, a manifestação dos ciclos, do dia, da noite, das estações climáticas, da temperatura, que nós podemos ter um calor intenso, como um frio intenso, de acordo com a proximidade ou não do sol. Então, são coisas criadas por Deus, manifestadas por Deus, que nós precisamos estarmos atentos. Dentro desses milagres, a Bíblia fala de obra poderosa. E na história bíblica, nós apontamos por atos sobrenaturais de Deus, que envolvem o seu poder, que criou o mundo do nada, trazendo, por exemplo, um morto à vida, obra que o Senhor Jesus realizou mais de uma vez, como, por exemplo, podemos citar o caso da viúva de Naim, aonde o Senhor Jesus realizou a ressurreição daquele jovem. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, novamente uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor
se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Então, podemos ver esta obra maravilhosa que já lemos no início, no caso do profeta Elias. Depois aconteceu também no caso de Eliseu. No Novo Testamento, nós podemos ver também no caso de Pedro. E mais para frente, podemos ver no caso do apóstolo Paulo, quando ele demorou-se num discurso. A Bíblia fala em Atos capítulo 9, aliás, capítulo 20, verso 9, diz: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Essa obra poderosa é uma obra de tal poder criador e não acontece por acaso ou por coincidência e não pode ser explicada a partir do curso natural das coisas, dos acontecimentos. Uma outra figura que podemos ver dos milagres são os chamados sinal. O sinal é um termo regularmente usado para especialmente os milagres no Evangelho de João, onde 7 milagres, que podemos dizer são milagres chaves, são registrados, indicando que os milagres apontam para o algo. Não é simplesmente milagre por milagre, mas sempre os milagres do Senhor Jesus nos mostravam alguma lição espiritual, alguma verdade espiritual de muita profundidade. E são milagres que o Senhor operou, que são portadores de uma mensagem. E os milagres nas Escrituras estão quase todos agrupados no tempo, por exemplo, do Êxodo, no tempo de Elias e Eliseu, e no tempo também de Cristo e de seus apóstolos. Nós pudemos ver isso acontecer no caso de Elias, em 1 Reis 17, e aí no verso 24, então a mulher disse a Elias: nisto conheço que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Quer dizer, o milagre apontava para algo, apontava para o conhecimento
de que Elias era um mensageiro da parte de Deus. Não é como hoje que se fala que o fulano é o milagroso e o objetivo dessas pessoas são simplesmente um objetivo materialista, um objetivo de encher a igreja. Não. Os milagres, biblicamente falando, e você não se pressiona com isso, são para mostrar se a pessoa está glorificando a Jesus ou não. Podemos ler isso em João capítulo 10, verso 28, o objetivo que o Senhor falou sobre estes sinais, esses milagres, para não estarmos incorrendo em interpretações errôneas. Diz o Senhor Jesus: mas se faço o quê? As obras que o meu Pai me deu, e não credes, e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Aqui uma colocação do Senhor Jesus Cristo muito importante, porque o Senhor mostrava o objetivo das obras, mostrando o quê? A sua divindade, mostrando que ele era o Messias, mostrando também uma outra importante doutrina que muitos grupos heréticos não aceitam, que é a doutrina da Trindade. Existia uma interioridade entre o Pai e o Filho, e isso é uma característica dos relacionamentos dentro da Trindade. O apóstolo Paulo também dava o motivo desses sinais, desses prodígios no seu ministério. E isso é importante para nós, são credenciais, podemos assim dizer, de que aquela pessoa, e ele diz em 2 Coríntios capítulo 12, verso 12, ele diz: pois as credenciais do apostolado foram representadas no meio de vós com toda a persistência. E aí Paulo vai enumerar: por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então fiquemos espertos. São autenticidade aos que operam como representantes e mensageiros de Deus, autênticos, porque muitas das vezes o inimigo também se fantasia num anjo de Deus, e como aconteceu lá com Faraó, o inimigo pode imitar essas obras, esses sinais, esses milagres. Então, fiquemos espertos. E o objetivo também final que nós devemos entender é que, além disso, dessas credenciais, mostram o poder de Deus trazendo salvação e executando o seu juízo, apesar, muitas das vezes, de toda a oposição que pode haver. Portanto, é muito importante esse item, porque hoje muitos são atraídos por milagres, mas dentro dessa atração, veja se o milagreiro ele realmente está com as credenciais de um verdadeiro homem de Deus. Os milagres da Bíblia não são absurdos
ou algo irracionais. Também não são, como vemos em nossos dias, meras demonstrações de poder, cuja única finalidade seria demonstrar esse poder. Eu vou em tal lugar porque aquele homem tem esse poder. Não é por aí. Tomamos cuidados. Os milagres cumprem diretamente os propósitos de Deus. E esses milagres são condizentes com a sua majestade e com a sua santidade. Porque são milagres autênticos que vêm da parte de Deus. A crença no miraculoso, numa obra poderosa, num sinal, ela é essencial ao cristianismo. Se nós não cremos em milagres, como é que podemos crer na palavra de Deus? E podemos citar a encarnação do Senhor Jesus Cristo. Como alguém pode, em termos racionais científicos, falar que Jesus nasceu de uma virgem, que foi concebido pelo Espírito Santo, uma fecundação espiritual. Como explicar isso? Isso é um verdadeiro milagre. Como explicar o milagre da ressurreição do Senhor Jesus Cristo? Não dá. Não dá para explicar cientificamente. Isso é um grande milagre. Então no caso do Senhor Jesus Cristo, nós podemos ver que são os supremos milagres nas Escrituras. O nascimento e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que define, que são fatos, que são pilares, que são paradigmas de toda a definição da fé cristã. Por isso Paulo dizia em 1 Coríntios capítulo 15, né? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Nossa fé é apenas em fatos que são comprovados. Mas Jesus ressuscitou, e isso foi comprovado durante 40 dias, ele permaneceu aqui na terra. Então ninguém pode rejeitar a vida de Jesus ou a sua ressurreição, sem rejeitar a própria fé. Não há nada de irracional na crença de que o Deus que criou o mundo pôde intervir na pessoa do seu Filho criativamente, em qualquer tempo, na verdade, e seria irracional crer em qualquer outro Deus, a não ser o Deus que se revela nas Escrituras. O irracional não é a fé nos milagres bíblicos, mas a dúvida a respeito deles. Esse sim é a pior situação que uma pessoa pode ter, duvidar a respeito daquilo que a Bíblia apresenta como os verdadeiros milagres. Portanto, creiamos na palavra de Deus, creiamos naquilo que o Senhor pode, porque o Senhor, Hebreus 13:8 diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para o Senhor operar um milagre, uma obra poderosa, um sinal, isso para Ele é normal. Para nós pode ser algo anormal, foge às regras, mas para o Senhor
é natural. Então, se o Senhor quiser operar o natural dele no milagre das nossas vidas, isso é muito fácil. E o maior milagre é quando nós conhecemos ao Senhor Jesus Cristo, que transforma a água em vinho, que nos transforma em novas criaturas, tirando a tendência natural, a escravidão do pecado, para nos dar a liberdade no Espírito, porque o Espírito Santo vive em nós. Que Deus te abençoe e que você tenha uma boa compreensão com relação a este importante tema que são os milagres.